Olá, amigos. Eu sou o professor Marco Aurélio Mendes e eu convido vocês a mais uma aula de desenho geométrico. Falaremos hoje sobre divisão da circunferência, parte 2. Hoje nós vamos aprender a dividir uma circunferência em 3 partes iguais, em 6 partes iguais, em 5 partes iguais, e é assim que a gente começa a nossa aula. Ok, gente? Essa é a nossa aula número 8. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar dividindo uma circunferência com um raio qualquer. Vou fazer aqui a nossa circunferência. Aqui está o nosso centro da circunferência, que eu vou chamar de O. Eu quero dividir essa circunferência em 3 partes iguais. O que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou criar um ponto A qualquer nessa circunferência. Vou criar aqui, ó. Segundo passo, eu vou abrir o meu compasso com a medida de A até O, ou seja, com o raio dessa circunferência. Ok? Exatamente, ó. Vou repetir. Marquei na circunferência um ponto A qualquer. E a partir desse ponto, com a medida do raio, eu vou traçar arcos na circunferência. Ó, a medida do raio, eu vou colocar a ponta seca no A e eu vou traçar arcos na circunferência. Ó, 1, ponta seca no final, 2, ponta seca aqui, 3, ponta seca aqui, 4, ponta seca aqui, 5. Se eu botar a ponta seca, eu volto lá para o A. Como é que eu vou dividir a circunferência em 3 partes? Aqui, ó, esses são os pontinhos, né, dos arcos que eu fui traçando. Aqui está o meu ponto A, ó. Eu vou pular um ponto, vou criar o ponto B. Pulo um, crio o ponto C. Ou seja, aqui estão arcos, né, de 120 graus. Ó. Eu dividi a minha circunferência em 3 partes iguais. Se eu ligasse até essas partes, isso formaria um triângulo equilátero. Ó. Se eu ligasse aqui, ó, tá vendo? Triângulo equilátero. Agora nós vamos dividir a circunferência em 6 partes. Aqui são em 3 partes iguais. Agora nós vamos dividir a circunferência em 6 partes iguais. O procedimento é o mesmo que nós fizemos agora. Mesma coisa. Só que agora não vamos pular. Ó. Aqui está o centro da nossa circunferência. Vou fazer a nossa circunferência aqui. Centro O. Crio um ponto qualquer aqui. Eu vou criar aqui em cima agora, o A. Com essa medida do raio, eu venho aqui no A, ó, e eu vou criando arcos. Ó. 1, ponta seca no final, 2, ponta seca no final, 3. Vou marcar isso de novo, porque isso é o fraco. 3, ponta seca, 4, ponta seca aqui, 5. O sexto é o próprio A. Aqui, ó, vou dividir em 6 partes. Ó. A, B, C, D, E e F. Ok? Aqui eu tenho um ângulo, não é? Ó, se eu ligar esse pontinho aqui ao centro, ó, eu tenho um ângulo chamado de ângulo central. Não sei se vocês lembram disso. Tem que lembrar, né? Ok? Esse ângulo central, ele tem qual medida, hein? Se eu quisesse perguntar. Qual a medida desse ângulo central? É a medida do arco, lembra? O ângulo, quando ele é o ângulo central, ele tem a medida do arco. Se eu dividir a circunferência em 6 partes, cada arquinho desse vai ter, ó, a circunferência total tem 360 graus. Se eu divido em 6 partes,
cada arco fica igual a 60 graus. Então, ó, 60 graus, ó. Esse arquinho aqui, logo esse ângulo também tem 60 graus. Ok? E se eu quisesse dividir essa circunferência em... Aqui está dividido em 6. Se eu quisesse dividir em 12 partes, como é que nós faríamos isso? Primeiramente, a gente dividiria em 6. Vamos nós. Vamos dividir, ó, fazer a circunferência. Aqui, ó, centro O e ponto A. A mesma medida, não é isso? Ó, eu venho marcando, ó, vou dividir em 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e finalmente fecha lá no A. Aqui está dividido em 6 partes, ó. Vou até marcar aqui, ó, botar um pontinho. Isso nós vimos ainda há pouco. Agora eu quero dividir em 12. Então, ó, eu vou traçar a bissetriz desse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer ele de amarelinho. Na verdade, eu nem preciso montar o ângulo, ó. Olha lá. Eu nem preciso montar esse ângulo, ó, pra gente enxergar. Eu vou traçar a bissetriz desse ângulo aqui, ó. Lembra que eu tenho que marcar 2 lados? Né? Marco 2 lados, aí venho e faço o xizinho. Eu já tenho a marcação, ó. Só botar a ponta seca aqui, abertura maior do que o meio, arco para um lado, mesma medida aqui, ó, do outro lado. Quando eu ligar, ó, eu traço a bissetriz desse ângulo aqui, ó. Só que se eu vier até aqui embaixo, eu vou acabar traçando a bissetriz desse de baixo também, ó. Vou fazer de laranja, ó. Olha lá. Então aqui, ó, se eu fizer desse daqui, ó, e desse daqui, ó, ou seja, se eu traçar essas 3 bissetrizes, eu já pego a minha circunferência e eu divido ela em 12 partes. Ó, vou fazer aqui também, ó. E eu vou fazer nesse aqui também, ó. Quando eu ligo ao centro, né? Vou fazer de amarelo também, ó. E aqui, ó, esse último aqui, ó. Esse aqui também, né? Esse aqui é só trazer até o outro lado. Esse aqui é só trazer até o outro lado. Então aqui nós temos, ó, a divisão em 12 partes iguais. Certo? E se eu quisesse dividir em 24 partes, aí eu faria a bissetriz desse ângulo aqui, ó, desse aqui, e aí por aí vai. Agora nós vamos fazer a divisão da nossa circunferência em 5 partes. Essa é diferentezinha. Vamos pegar aqui. Eu quero dividir, ó, em 5 partes. Como é que nós vamos fazer? Bom, primeiramente, eu vou traçar 2 diâmetros. Primeiro a gente vai construir a circunferência, né? Esse é o primeiro passo, antes de mais nada. Aí está a nossa circunferência. Aqui está o nosso centro O. E a primeira coisa que eu vou fazer é traçar 2 diâmetros perpendiculares entre si.
e eu vou criar alguns pontos aqui, ó. Bom, um diâmetro eu vou traçar bem facilmente aqui, ó. Vou traçar bem clarinho. O diâmetro, né, é aquela corda que passa pelo centro. Então, ó, tracei aquela corda que passa pelo centro. Ou seja, como se eu estivesse dividindo a circunferência em duas partes. Aí eu vou criar aqui dois pontos. O ponto A e o ponto B. E aqui nós já temos o O, né? Agora eu vou traçar perpendicular a esse diâmetro. Esse é o primeiro passo. Lembra como é que a gente faz isso? Pronto. E aqui eu vou criar os pontos C e D. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar a mediatriz do segmento AO. Desse segmentozinho, ó, AO, eu vou traçar a mediatriz. Porque a única coisa que me interessa é o ponto médio, tá? Então, ó, ponta seca aqui. Aquele esqueminha, né? Arco para um lado, arco para o outro, arco para um lado aqui, ó. Nó da ponta seca do outro lado. Mesma abertura. Mediatriz, todo mundo sabe traçar. Tracei aqui a mediatriz. E essa mediatriz, eu vou criar esse ponto E. Repara, a medida AE é igual à medida EO. Por quê? Porque essa é a bissetriz de AO. Agora, com o centro em E e o raio ED, eu vou fazer um arco que corte o diâmetro AB. Eu vou criar o ponto G, olha lá. Com o centro em E e raio ED. O raio, ó, é ED. Centro em E, raio ED, ó, ok? Eu vou descrever um arco que corte o diâmetro AB, fazendo um ponto G, ó. Abrir, eu vou fazer um arco que vai cortar. Ó, fiz o arco. Que vai cortar o diâmetro AB, criando esse pontozinho aqui, ó. Ponto G. Ok? Aí vem, com o centro em D e raio DG, ó, com o centro em D e raio é a abertura do compasso, né? Raio DG, abrir, descreva um arco que corte a circunferência em I, ó. Abrir a circunferência, ponta seca no D, abertura DG. Eu vou fazer um arco que vai cortar a circunferência lá, ó. Tá vendo? Esse arco vai cortar a circunferência no ponto I. Vou até botar de verde. Esse é o ponto I da circunferência. Aí, a partir de I e raio DI, nós vamos traçar os arcos na circunferência, ó. A partir do ponto I, com esse raio aqui, ó, com essa medida, ó, DI, nós vamos criar os raios na circunferência, ó. Olha lá. Quer ver? Eu vou começar aqui para baixo, ó. 1. Botei a ponta seca aqui, ó. 2. Botei a ponta seca aqui, ó. 3. E ele termina, ó, lá no D. Eu vou marcar os pontinhos de marrom, de verde, né? O I, ó. Estava usando verde, né? Ó, I. Aqui, ó. J. Nesse outro que eu marquei aqui, ó. K. Esse outro aqui, L. Então, a nossa circunferência, ó, ela tá, ó, dividida em 5 partes, ó. Eu tenho aqui, ó, ID, DL, LK, KJ e JI.
Para a gente enxergar melhor, se eu fizesse se eu ligasse esses pontos, para a gente enxergar melhor. Isso aqui vira um pentágono. Ok? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então aí está a nossa parte. Divisão da circunferência em partes. Não entendeu? Volta a ver de novo, certo? Que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar de letra esses exercícios. Esse em 5 partes aqui é um pouquinho mais complicado, certo? Mas se você for retornando o vídeo passo a passo, tenho certeza que você consegue fazer também. Tá bom, amigos? Um grande abraço e fiquem com Deus.